Deus, nosso Deus é um Deus grande, Deus poderoso, Deus que realiza o impossível. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Os irmãos encontraram? 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Glória seja dada ao nome do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. Amém. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nesta noite, Senhor, possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, usa-me como instrumento teu, Senhor, a ministrar a tua palavra neste momento, Senhor. Meu Deus, bendito só que a tua palavra, Senhor, produza o seu resultado necessário em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém, Senhor. Glória a Deus, amém. Essa é uma história bem conhecida, nossa, né? E bem, eu particularmente gosto muito das histórias do agir de Deus através do profeta Eliseu. E aqui nessa leitura em que fizemos, podemos observar uma mulher viúva e tinha 2 filhos. E essa mulher, também podemos observar que ela tinha um grande problema. Qual era o problema? Seu esposo faleceu e deixou uma grande dívida. Ela não tinha como pagar aquela dívida e queriam levar os seus filhos em pagamento. Qual mãe ficaria feliz na situação dessas, né? Qual mãe ia querer entregar seus filhos em pagamento de dívida? Nenhum, eu creio. E ainda tinha um outro problema, ela não tinha nada, pelo menos é o que ela disse, né? Não tinha nada, essa mulher estava arrasada, com um problemão. E outra coisa que a gente pode observar é que o profeta apresenta a solução. Ele não fez nada, ele apenas disse o que ela deveria fazer. Ele mandou que ela pedisse vasos emprestados a todos os vizinhos, versículo 3, né? Todos os vizinhos. Aí aqui já nos
chama a atenção para que a gente viva em comunhão, né? Para que a gente viva em união com as pessoas, que a gente não procure não ter inimigos onde nós moramos, que a gente procure ser amigo das pessoas, porque há momentos que a gente pode precisar dos nossos vizinhos, assim como há momentos em que os nossos vizinhos podem precisar de nós, né? E o profeta aqui disse: vai a todos os teus vizinhos e pede vasos, vasilhas, algumas Bíblias diz, e não poucas, ou seja, pede muitas vasilhas. É interessante que a mulher não tinha nada, mas o profeta mandou ela pedir vasilhas. E se ele mandou pedir vasilhas, deveria ter algo para colocar dentro, né? Então ele disse: pede as vasilhas, entre na tua casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, coloca o azeite, deita o azeite ou derrama o azeite em todas as vasilhas. E outra coisa também que a gente pode observar na leitura é a família, a participação da família. Família trabalhando juntos, né? Veja que a Bíblia diz que os filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Ela trabalhou ali junto com os seus filhos para que acontecesse o milagre. Outro ponto que a gente pode observar é que o problema foi resolvido, né? No finalzinho diz: foram cheios todos os vasos. Aí o profeta mandou que ela vendesse, pagasse a dívida e o resto ela vivesse com os seus filhos. Então, é uma história bem interessante. Hoje em dia a gente quase não escuta mais falar essa palavra azeite, mas na época azeite era algo muito valioso. O azeite era algo muito importante. E também é interessante que ela diz: eu só tenho uma botija de azeite. Queria dizer que era pouco. Uma botija era um pequeno vaso, algumas traduções, dicionários, garrafa, gordinha, da pescoço fininho, né? Uma garrafinha fininha, um pouco arredondada e com azeite para a gente segurar. Então era uma vasilha pequena e era somente isso que ela tinha. Essa vasilha, que talvez fosse uns 500 ml, talvez, de azeite, era a única coisa que ela tinha. Uma mulher com um grande problema, mas ela teve a oportunidade de ver o profeta, o homem de Deus. E eu creio que quando ela viu ali o profeta, ela viu a oportunidade de resolver o seu problema. Não por causa do profeta, mas porque ela sabia que o profeta era um representante de Deus sobre a terra. E que Deus havia feito muitos milagres através de seus profetas. Inclusive do profeta Eliseu, que antecedeu, do profeta Elias, que antecedeu Eliseu, né? Deus fez muitos milagres através dele. E eu creio que quando ela viu ali o profeta, ela viu a oportunidade de ver o milagre acontecendo na sua casa, de ver o milagre acontecendo na sua vida. E ela foi conversar com o profeta, contar o seu problema, contar a sua situação. E é interessante que o profeta disse: o que é que eu posso fazer? O profeta da condição também era um homem, né? Também não era rico. Então ele já era sustentado pelas pessoas. E ele olhou: meu Deus, que problema. E o que é que eu posso fazer com tudo isso? Mas ela disse: a tua serva tem apenas uma botija de azeite.
E quando ela disse isso, acho que assim deu aquela luzinha, né, que às vezes nos filmes a gente vê na cabeça do profeta. Então, ele logo deu a ordem, né, para que ela fosse pedir as vasilhas, os vasos, para que fossem cheios de azeite. Então, neste momento, enquanto a mulher via apenas um pouquinho de azeite, que ela disse que não era nada, o profeta viu a solução para o problema dela. Muitas vezes a nossa vitória depende muito do nosso ponto de vista. Muitas vezes, enquanto nós não estamos enxergando nada, mas ali está bem à nossa frente o que é que nós precisamos para conquistar aquilo que precisamos. Foi o que aconteceu com essa mulher. Estava com ela o tempo todo. Estava com ela a solução do seu problema, mas ela não tinha percebido. Para ela aquilo ali não era nada. E muitas vezes nós também estamos nessa condição. Estamos tendo a solução do nosso problema, mas não estamos atentando para isso. E sofremos por causa disso. Muitas vezes nos angustiamos por causa disso. Por ter um problema e não saber o que fazer. E precisamos da ajuda de alguém, né? Sempre nós precisamos da ajuda de mais alguém. No caso dessa mulher, ela precisou ali da ajuda do profeta, do homem de Deus. E hoje nós precisamos da ajuda. Se nós temos um grande problema, como essa mulher, nós podemos nos achegar diretamente a Deus. Porque naquela época não tinha como se achegar a Deus. Ela sabia que Deus era poderoso, que Deus fazia milagres, mas era através dos seus profetas. As pessoas comuns não tinham como falar com Deus. E ela, sabendo disso, ela falou com o profeta. Mas hoje, a Bíblia diz que o véu que fazia separação entre nós e Deus foi rasgado. E hoje nós podemos ter livres acesso ao Pai. Então, seja qual for o nosso problema, seja qual for a dificuldade da nossa vida, que nós venhamos nos achegar a Deus. Nos achegar diante dele: Senhor, eu estou passando por isso. Está acontecendo isso na minha casa. Está acontecendo isso na minha vida. Está acontecendo isso nos meus filhos. Então, que nós possamos chegar diante de Deus, contar com o nosso problema e esperar que Ele vai dar a resposta. Se é preciso nós fazermos algo, Ele vai dizer. E se nós não podemos fazer nada, Ele vai agir também. Porque Ele é Deus e Ele é poderoso. E é interessante que ela vai ao lugar certo, né? Ao servo de Deus, ao homem de Deus, cuja presença de Deus era com ele. E que nós também possamos estar procurando o lugar certo, que é a casa de Deus, lugar de oração, lugar de buscarmos a presença do Senhor. Podemos sim buscar o Senhor em nossa casa, podemos. Mas aqui é um lugar propício para nós